Graça e paz a todos. Venho novamente trazer um conteúdo da palavra de Deus para vocês. E o conteúdo que vamos trazer de hoje está em Isaías, capítulo 3 e capítulo 31. Os dois capítulos completos. Ok? E vai dizer o seguinte: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e se cobriram com uma cobertura, mas não a do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Aqui Deus ele está falando para o povo de Israel, ok? E a gente entende o seguinte, que não há diferença entre judeu e cristão, ok? Não há diferença entre grego, judeu, servo, livre. Então, o que acontece? A mesma palavra que serve para o povo de Deus serve para todas as nações. Ninguém está de fora dessa palavra, desse mandato, ok? Então não ache que porque Deus está tratando com Israel, Ele não esteja falando esta palavra também para nós. Esta palavra serve de alerta também para nós que estamos vivendo os últimos dias, ok? E diz o seguinte no verso 2: que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. E aqui eu te faço uma pergunta: quantas pessoas não confiam em suas obras? Quantas pessoas não confiam em riquezas? Quantas pessoas não confiam em armas, em diversas outras coisas? Quantas pessoas não confiam em sua própria força? Quantas pessoas não confiam em si mesmas? E quantas pessoas não confiam em exércitos de nações? Mas Deus está dizendo, essas pessoas, muitas das vezes, não confiam em Deus. Essas pessoas são rebeldes. Elas querem se cobrir com uma cobertura, com uma segurança que não vem de Deus, que não vem do Espírito de Deus. E eles fazem isso e acrescentam pecado a pecado dia após dia. E no verso 2 vai dizer, eles descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, não consultam a Deus o que devem fazer. Eles fazem o que acham que é melhor para si mesmo, para se fortalecerem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Ainda que os homens confiem em nações poderosas de sua época, quem poderá garantir que o Senhor nada fará contra eles? Se o Senhor estiver contra um povo para destruí-lo, quem o impedirá? Se o Senhor estiver contra uma nação para dizimá-la por completo, quem será o homem que se levantará para defender essa nação? Na verdade, não sobrará nenhum, se este for o desígnio do coração de Deus. Então, inútil é se fortalecer com a força do Egito e se refugiar na sua sombra, ok? E diz, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque seus príncipes estão em Zoan, e seus embaixadores chegam a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Então, as pessoas que se refugiam nessas coisas, este povo a qual eles se refugiam, não prestará para nada, ok? A força de Faraó será vergonha e a confiança na sombra de Egito será confusão, ok? Peso dos animais do sul para a terra da aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora,
Aqui ele está falando da terra do Egito, né? Levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estar inquietos estará a sua força. Vá, pois, agora, escreve isso em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, até aqui ele está dizendo, essas pessoas desobedeceram o mandato de Deus, desobedeceram a palavra de Deus, e como consequência estão se refugiando em coisas que não poderão trazer alívio total à sua alma, que não poderão os livrar no dia da ira de Deus. E Deus os declara como povo rebelde, filhos mentirosos que não querem ouvir a palavra de Deus, a lei de Deus. Que dizem aos videntes, não vejas, e aos profetas, não profetizem a nós o que é reto. Dizem-nos as coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Ou seja, é um povo que não quer ouvir a verdade, não quer ouvir as verdadeiras revelações de Deus em sua palavra, que não querem ouvir de sua lei, que não querem fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. É um povo que censura a verdade e tem prazer na mentira. É um povo que quer ouvir coisas agradáveis, e na maioria das vezes o que é agradável aos perversos é a mentira, mas aos justos a verdade lhes conforta, ok? Os justos têm prazer na verdade, mas o homem mau e mentiroso se afundará em sua mentira, e no fim achará ruína sobre si mesmo. Então, tenham prazer na verdade, não procurem coisas aprazíveis, não procurem que a palavra de Deus seja agradável a você. Ela não tem por obrigação ser agradável, ela tem por obrigação dizer a verdade para que você seja salvo, para que você seja curado de suas maldades. A principal função da palavra de Deus é livrar o homem do seu pecado, é salvar o homem de seu pecado. Tanto que o próprio Jesus teve essa missão. Porque o anjo declarou, ou a José ou a Maria, não me lembro agora, mas declarou que a missão do Messias, a missão de Jesus, era vir para salvar o seu povo de seus pecados. Então ele está falando de um povo exclusivo de Deus, ele não está falando do mundo inteiro, ok? E quando lemos em João 3,16 que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele não está falando que todos vão crer, ele não está dando a certeza de que todos vão crer. Ele está dando a certeza de que alguns vão crer. Todo aquele que nele crê. Mas como conseguimos analisar os frutos daqueles que creem? Por meio da palavra de Deus, por meio da fidelidade, por meio das obras, por meio da obediência à palavra de Deus. Porque a fé, no original, muitas das vezes você vai encontrar ela com esse significado: fidelidade e obediência. Fidelidade, obediência, coisas inseparáveis. E o que você consegue compreender é que a fé para a salvação não depende das obras. Então, esse tipo de fé, a princípio, a fé não depende das obras para salvar o homem, ok?
O homem não é salvo por obras em nenhum momento de sua vida. Ele será salvo por obras, ok? Mas pela confiança no Senhor, por confiar a sua vida a Deus e por se sujeitar às provações, se sujeitar às tribulações e viver agradando ao Senhor até o fim de seus dias. Este homem acha o favor do Senhor, e também aquele que libera misericórdia também achará do Senhor a misericórdia, ok? E a misericórdia, ela vence o juízo, como está descrito na palavra de Deus. Daí diz o seguinte no verso 11: desviai-vos do caminho e apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isso é o que o povo está escondendo em seu coração, ok? Este povo rebelde ao qual o Senhor está falando, eles estão guardando esses sentimentos e pensamentos em seus corações, longe da vista dos homens, longe dos ouvidos dos homens. Mas o Senhor conhece os seus corações e os desígnios de seus corações, que desde sempre são maus. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitaste esta palavra e confias na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribas, vos apoias. Vocês se apoiam nisso, na perversidade e na opressão, em se afastar da palavra de Deus, se afastar dos caminhos de Deus. E ele diz: por isso esta maldade vos será como a parede fendida, parede rachada, que já forma a barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento, e que o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não compadecerá, não se achará entre seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar a água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança no Senhor estaria a vossa força, mas não a quiseste. Tá vendo que a salvação aqui, ela traz uma paz, uma segurança de que realmente somos salvos, não pelas obras que praticamos, para que o nosso coração não se orgulhe e se afaste do Senhor, mas em que o Senhor, Ele nos traz essa confiança, essa paz, essa alegria de saber que o Senhor é conosco, porque temos praticado o que é agradável aos seus olhos. Porque se praticamos o que é agradável aos olhos de Deus, nosso coração não nos acusará. Mas se praticamos o que desagrada a sua vontade, o que é contrário à sua palavra, o nosso coração nos acusará. A palavra de Deus diz: se o nosso coração tem nos acusado em algo, maior que o nosso coração é Deus. E Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então, maior que o nosso coração que nos acusa em algo é Deus. E temos como advogado Jesus, aquele que morreu por nós lá na cruz. Então, a mesma palavra vai dizer: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se dissermos que não temos pecado, se de alguma maneira você sente que não tem cometido coisas ruins, embora você, de certa forma, tenha cometido algo ruim, acontecerá que você negará a Deus. Acontecerá que você tornará Deus mentiroso. Porque se Deus em sua palavra está alertando você de seu pecado e você se recusa a se arrepender de seu pecado, achando que não está fazendo nada de errado, você torna Deus mentiroso. E você leva sobre si o castigo que Deus trará.
ok? E Deus diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Mas dizes: não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugirão, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outreiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Bem-aventurado todos que nele esperam. E o Senhor, ele é um Deus de equidade. Ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E ele tem esperado para se compadecer de nós. Mas até quando se manterá rebelde a Deus? Até quando andará no caminho deste mundo, à vista daqueles que desonram, blasfemam e falam mal do nome de Deus? Até quando andarás agradando a este povo mentiroso? Até quando andarás agradando este povo rebelde, à vista daqueles que desobedecem a palavra do Senhor? Até quando andarás com homens mentirosos, a fim de que ouça palavras agradáveis e enche o seu coração de orgulho e de falta de misericórdia? Porque esse povo não tem perdoado os seus pecados. Esse povo tem andado em conselhos mentirosos de homens piores que eles. Portanto, não vos fique confiantes de que nada chegará a vocês, de que não chegará a tribulação e a angústia. Pois se ao justo a tribulação e a angústia o persegue, quanto mais ao ímpio e o perverso. Pois a angústia e a tribulação perseguem o justo para a salvação, mas para a condenação aqueles que têm prazer em coisas agradáveis aos homens, em coisas mundanas e perversas. Porque o povo habitará em Sião, e em Jerusalém não chorarás mais. Certamente compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Aqui está falando o povo de Israel, que será salvo no tempo do fim. Veja, se eles serão tratados dessa forma, e serão curados, serão transformados e salvos, como você espera aqueles que não se arrependem sejam salvos dessa mesma maneira? Como você espera que aqueles que blasfemam o nome de Deus sejam salvos dessa mesma maneira? Pelo contrário, serão destruídos por completo. Se quebrará esses vasos e não haverá mais conserto para eles, porque o Senhor não derramará mais de sua misericórdia, porque não haverá mais quem ele queira salvar sobre a terra. Antes, haverá uma ardente expectativa de juízo, justiça e condenação aos que restarem, aos que ficarem sobre essa terra. Ok? Por isso lute o bom combate, para que não fique preso aqui, para que não seja condenado juntamente com eles, para que não discorra juntamente com eles em condenação, ok? Mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voam com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres.
E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Nem vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. E quantas vezes nós não temos desviado para a direita e para a esquerda? Não temos nos atentado só a este caminho e nos alegrado em andar só por este caminho. Mas temos buscado coisas agradáveis, caminhos que nos agradam à vista. Pelo contrário, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nem para a direita como se refugiando em homens, nem para a esquerda como se refugiando nos deuses desses homens. Não se refugie em coisa alguma senão no Senhor. E terás por contaminadas as coberturas das suas esculturas de prata, e cobertas as suas esculturas fendidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente que semeares a terra, como também pão de novidade na terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o seu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que por dejado com a pá e cirando com a ciranda. E haverá em todo o monte alto, em todo outreiro elevado, ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Então, em meio à grande tribulação, haverá um sustento para o povo judeu, entende? Para o povo de Deus, do qual ele preservará, ok? E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura de seu povo e curar a chaga de sua ferida. E logicamente, curar a ferida e a chaga e a quebradura, como está descrito aqui, está falando obviamente em sentido espiritual, em curar a alma deste povo, em curar ele de seus pecados, em perdoar-lhes os pecados, a fim de que sejam salvos. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. E seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. O que é fogo consumidor? Na palavra de Deus, uma das primeiras vezes que nós vimos o fogo consumidor de Deus foi quando ele tirou Israel do Egito. Diz que havia colunas de fogo para proteger Israel por detrás, e havia um mar à frente que foi aberto, e aquele fogo impedia o exército de Faraó de destruí-los, e se avançassem seriam destruídos. O fogo só se retirou quando o povo terminou de cruzar todo aquele mar, e eles foram atrás daquele povo, e o mar se manteve aberto para que todo o exército de Faraó entrasse. E quando o último homem terminou de entrar, o mar se fechou sobre eles, e eles foram mortos. E tem a questão de Elias também, em que ele orou a Deus, e fogo caiu do céu e destruiu aqueles homens que estavam ali para provar o próprio Deus, ok? Então fogo consumidor é fogo de destruição, fogo de juízo, de justiça, porque caso contrário, se fosse um fogo espiritual para destruir as obras malignas dos homens, a fim de que eles sejam salvos, eles não consumiriam esses homens, e não haveria palavras nas palavras antigas, antes desse versículo, não falaria que Deus estaria cheio de indignação e a sua língua como um fogo consumidor, não. Pelo contrário, Deus estaria trazendo misericórdia
e não justiça, não juízo de condenação, ok? Então nesse momento ele está falando que fogo consumidor é um fogo de destruição, de condenação. Verso 28. E a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Então Deus colocará um freio na boca desses homens maus e guiará esses homens maus à destruição que eles tanto querem. E uma peneira de vaidade. O bem não ficará nessa peneira. Entende? O homem que pratica a iniquidade será peneirado. O que é bom passa pela peneira e herda o reino dos céus. Mas o que é mal, ante aos olhos de Deus, antes ao julgamento justo de Deus, que sonda os corações, este será lançado fora. Ok? Não é a justiça segundo os homens, é a justiça segundo Deus. Ok? Um cântico haverá entre vós, como na noite em que celebra uma festa santa, e alegria de coração, como aquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com vara. E cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tambores e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e sua pilha é fogo, e tem muita lenha, e o sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a arderá. Qual é essa fogueira que é larga, que está preparada desde ontem ao rei, profunda e larga, e a pilha de fogo, e sua pilha de fogo, e tem muita lenha, e o sopro do Senhor como torrente de enxofre arderá. O que é isto? É justamente o inferno, a condenação, ok? É o que o Senhor fará com aqueles que tentarem destruir Israel no tempo do fim, ok? E diz no capítulo 31, que são 9 versículos, diz o seguinte no verso 1: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. No final do capítulo 1 ele profere a condenação que virá a esses povos, e logo em seguida ele diz um ai, que é uma condenação, um juízo de Deus sobre aqueles que desobedecem a sua palavra. E diz: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, e se estribam em cavalos, se apoiam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. No entanto, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Lembrando que aqui, nesse momento, quando as pessoas puserem a marca, elas habitarão seguras, entre aspas. Crentes que negarem a Deus e puserem a marca,
procurarão fazer boas obras, continuarão pregando o evangelho, como se isso os fosse salvar, uma vez que abandonaram a Deus completamente, uma vez que Deus os desprezou. Sim, outra vez digo, uma vez que Deus os desprezou. Porque a palavra de Deus diz que aquele que puser a marca, não haverá mais chance de arrependimento para ele, não achará mais graça sobre ele, porque se nós cremos que os anjos eles não têm pecado, ok? Os anjos não são perfeitos, mas eles não têm pecado, ok? Os anjos de Deus. E há um anjo de Deus que diz no tempo do fim que ele tem um evangelho para pregar. E ele diz que aquele que não nega a marca e adere a esta marca não verá a salvação do Senhor. Pelo contrário, os juízos de Deus virão a galope contra ele. Ok? Um anjo de Deus pairando sobre o céu, pregando no tempo do fim, falando que aquele que aceita a marca trará sobre si a condenação. O correto é este homem, este anjo, na verdade, pregar este evangelho, pregar esta mensagem antes ou quando as pessoas estiverem prontas para aceitar a marca. Este anjo pregar no mundo inteiro essa mensagem. E aquele que estiver aderindo à marca por rebeldia o fará. Mas aqueles que recusarem a marca, Deus os fortalecerá para que vá até o fim. Porque está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverarão até o fim aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor chamou, aqueles a quem o Senhor justificou e aqueles a quem o Senhor glorificou. Desde a fundação do mundo, o Senhor tem trabalhado com este desígnio, porque Ele já sabe quem será salvo. Por isso pregamos um evangelho justo, puro e sem falsidade, para que os homens sejam salvos pela verdade que nos liberta, ok? Porque nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, mas sabemos que eles estão no meio deste povo. Sabemos que o trigo está no meio desse joio no mundo todo. E o Senhor o achará e o salvará no tempo do fim. Porque os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outreiro. Como as aves voam, assim diz o Senhor dos Exércitos, amparará. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e livrará, e passando a salvará. Como assim, como as aves voam, né? Assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Aqui ele está falando claramente do arrebatamento, ok? Do arrebatamento. E ele diz o seguinte: convertei-vos, pois aquele contra os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Ele está falando: convertam-se a Cristo, a quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente.
E ele está falando ao povo de Israel. E serve também para nós como um alerta, ok? Convertam-se a Cristo. Porque naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não por homem, e a espada não de homem, e consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Porque de fato ele reunirá esses povos para ali serem destruídos. Então, fica um alerta para nós e também uma mensagem, segundo o que diz João, ok? O livro de João. João 3,16, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que todo nele crê. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Aquele que faz do Senhor a sua confiança e nele se refugia em todo o tempo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é este mundo que ele fala? O mundo não são todas as pessoas do mundo. Ok? Cristo, a morte de Cristo chamou todos, convidou todas as nações ao arrependimento. Mas não serão todos os homens das nações que serão salvos. Porque nem todos se arrependem, nem todos se voltam a Deus com coração puro e sincero. Ok? E ele diz no verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Muitas pessoas no mundo não serão salvas. Isso é fato. E o desejo de Deus não é condenar. A vontade de Deus não é condenar, é salvar. Se possível, todos. Mas a própria palavra adverte que nem todos serão salvos, ok? Por isso ele diz: para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você não crê em Deus, você já está condenado. Pelo contrário, não tem como você ser salvo sem Deus. Sem Deus não tem como você ser salvo. Sem a fé genuína em Deus não tem como ser salvo. E os homens dizem, e o que os homens chamam de fé não é fé. Ok? Ah, eu creio em Deus, eu creio que Ele existe. Os demônios também creem. E isso não os salva. O que salva é confiar em Deus. Obedecer a palavra de Deus. Com sinceridade, não para ser salvo, mas obedecer porque é justo diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça. O que é a justiça do reino? Os mandamentos, a prática dos mandamentos. Busque o reino dos céus, busque a salvação que está em Cristo Jesus, mas também busque a justiça do reino. Ok?
E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz, Cristo veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque se tivessem amado mais a luz do que as trevas, não teriam crucificado Cristo. Mas essas coisas aconteceram para que cooperasse para a nossa salvação. Então esta é a condenação. Os homens amaram as trevas e desprezaram a luz. E isso quando a luz estava entre eles. Porque o próprio Cristo disse: enquanto a luz está convosco, andai na luz, enquanto tendes luz, para que não vos surpreendam nas trevas, para que não sejam surpreendidos nas trevas, para que não sejam condenados, para que não morram em seus pecados. Andam na luz, enquanto a luz está com vocês. Enquanto eu estou vivo, Jesus estava dizendo, andem comigo, andem na minha palavra, pratiquem aquilo que é agradável a mim. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Ora, e não é muito disso que acontece no mundo? As pessoas pecam e elas não vão até Deus. Elas se sentem reprovadas diante de Deus e elas não vão até Deus. Deus permite que a consciência dessas pessoas pese sobre elas, que elas se sintam condenadas, e Deus permite que elas se endureçam, para que não sejam salvas, porque tem prazer na maldade, tem prazer na injustiça, ok? E diz o seguinte: mas quem pratica a verdade, ele não está falando boas obras, ele não está falando quem pratica boas obras, não, ele está falando quem pratica a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo Deus. E uma das coisas que está em praticar a verdade, está também falar a verdade. Ok? Isso em qualquer situação, dizer a verdade em qualquer situação. Não são todos os homens que têm essa coragem de dizer a verdade, independente das consequências que vá sofrer. Porque foi essa verdade, o dizer a verdade e viver para a verdade, que é Cristo, que levou os apóstolos a morrerem por Cristo. Porque se fosse mentira o que eles estavam dizendo, você acha que eles teriam ido para o matadouro? Você acha que eles teriam chegado até o final na mentira para serem condenados? Claro que não. Se o que eles dissem foi a verdade, é a verdade, e permanece sendo a verdade até o fim, então por que vocês não creem? Ora, não andem como aqueles que não têm esperança, mas atentai-vos a Deus, e alegrem-se nas coisas de Deus, ok? Verso Colossenses 2, do 1 ok, vamos ler do 1 até o 7, Colossenses 2, do 1 até o 7. E aqui a gente finaliza a mensagem, ok? Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia,
e por quantos não viram o meu rosto em carne. Aqui é Paulo falando, né? Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Vamos até o 9, ok? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo o rudimento do mundo, dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo da carne, a circuncisão de Cristo. É uma circuncisão que não é feita por mão de homens, mas no coração, em abandonar o pecado, o despojo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente a dele, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele está querendo dizer: ninguém vos julgue se você não pratica o sábado. Ninguém vos julgue se você não deixa de comer carne considerada imunda ao judeu. Ok? Ninguém vos injulgue por preceitos. Ok? Preceitos que eu digo por tradições. Ok? Ninguém vos julgue por essas coisas. Mas ele diz que o corpo é de Cristo. O nosso corpo é pertencente a Cristo. E por isso é mais valioso o despojar no corpo pecaminoso, o despojar de sua carne, abandonar os seus pecados, do que praticar esses ritos meramente por religiosidade. Ok? Meramente por cumprir um rito. Mas o despojar do corpo pecaminoso, isso é constante, é uma constância diante de Deus, é um sacrifício agradável a Deus. E diz o seguinte: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto a anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, um homem que está voltado por sua mente carnal, que adora anjos, que fica se fingindo de humilde.
e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toque, não prove isso, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não de valor algum para a satisfação da carne. Ele está querendo dizer, há muitas filosofias, há muitas práticas que parecem piedosas. A prática da flagelação, por exemplo, do homem, quando cometer o seu pecado, ele se flagelar, se machucar. Parece piedoso aos olhos dos homens, mas não muda o coração carnal, mas não muda a natureza carnal do homem. A única coisa que transforma o homem é Cristo. A única coisa que transforma o homem é a palavra de Deus. A única coisa que de fato vence o pecado não é flagelar-se, não é você voltar-se para filosofias que parecem santas diante dos homens. Não. É você humilhar-se diante de Deus. Como está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo os exaltará. E também está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ok? Rejeitem o mundo, rejeitem os preceitos do mundo, mas sujeitai-vos à palavra de Deus, porque ela é santa, pura e verdadeira, e fiel para transformar e regenerar todo aquele que nele crê, que nele confia e nele espera, que faz de Deus a sua fortaleza. Graça e paz a todos e uma ótima semana. Amém?